Olá, meus queridos, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês, tá bom, meus amados? Nesse momento eu quero compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com vocês, que fica em Apocalipse 14, do versículo 14 ao 16, que diz assim: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Meus amados, está aí a grande ceifa. Então, Jesus já está saindo, quase já para ceifar a terra. João viu esse ser, semelhante a filho de homem, sentado sobre uma nuvem, com a coroa de ouro na cabeça, com certeza Jesus Cristo, nosso grande rei, e com a foice afiada na mão. Ele se levantou para ceifar a terra, para recolher o seu trigo para o seu celeiro, e o joio ser juntado e queimado. E João continuou olhando, viu outro anjo, e esse anjo saiu apressadamente. Entendeu? Gritando em alta voz, entendeu? Para aquele que se achava sentado sobre a nuvem, dizendo: Toma a tua foice afiada e ceifa a terra, porque chegou a hora de ceifar. Chegou a hora. Então aquele ser que estava sentado sobre a nuvem, com a coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão, passou a sua foice e ceifou a terra. Meus amados, está chegando esse dia, meus queridos, da terra ser ceifada. Como estaremos nós? Para aqueles que se acham sentados dentro dos templos, sendo enganados, recebendo mentiras, mensagens mentirosas. Como estaremos naquele dia? Para esses que se encontram lá sentados, dentro desses lugares, como eles vão estar nesse dia? Meus amados? Está chegando a hora de ser ceifado a terra. Está chegando a hora do grande rei vir a esse mundo ceifar a ele. Como estará você? E como estará a mim nesse dia? Eu não estou sentado dentro de templo. Vocês estão. Adventista do sétimo dia, assembleiano, universal, cristã no Brasil, Deus é amor, paz e vida, internacional da graça, mundial. Brasil para Cristo, metodista, batista, e assim se vão.
muitas, quadrangular, e vai indo. Se for falar, vai. Como está vocês assentados dentro desses templos? Hein, meus amados? Como estão vocês? Faça-se uma análise no vosso coração. Faça uma análise em vocês mesmos. Como estão vocês? Porque eu sei como eu estou. Sabe como eu estou? Sou um pecador. Não vivo mais sentado dentro desses templos ouvindo mensagens mentirosas. Mestres prostitutos e prostituem a palavra de Deus, mas prostituem com as suas próprias secretarinhas que fica lá nos seus escritórios, levando elas para motéis e usando o dízimo e as ofertas. Porque a igreja adventista se tornou isso, amados. E não só a igreja adventista, todas as denominações estão assim. Os chefões pegando os dízimos e as ofertas e levando mulheres para os motéis. Entendeu? E todas elas estão assim. Mas eu falo da igreja adventista porque foi a que eu fui batizado. Entendeu? Eu fui batizado ali. Não me encontro mais ali dentro porque o Senhor mandou que eu saísse dali. Porque o Senhor me chamou para sair de lá. Porque ali o Senhor já rejeitou. Ainda que eles dizem que não. Não enxerga isso os que estão lá dentro, a membresia que está lá dentro, porque estão cegos. Mas o Senhor está chamando para sair. E Ele está vindo ceifar a terra. E precisamos estar reconhecidos que somos pecadores, mas sempre fugindo do pecado. Sempre fugindo do pecado. E não fugindo para o pecado. Porque fugir do pecado é uma coisa, e fugir para o pecado é outra. Está entendendo, meus amados? Fugir do pecado é uma coisa, e fugir para o pecado é outra coisa. E a maioria da liderança adventista do sétimo dia está fugindo para o pecado, e não do pecado. E a membresia também está assim. Amados, o que está acontecendo da igreja adventista do sétimo dia é um horror, por isso que o Senhor já rejeitou a igreja adventista do sétimo dia. Homens que têm casa, uma mulher do ancião, olha só, eu falo isso porque eu conheço, eu estou falando de um caso que eu conheço. Eu não estou falando de coisa que a Gwen me contou. Eu estou falando de casos que eu conheço o homem, conheço o ancião, conheço a mulher do ancião, conheço a mulher do homem. Entendeu, amado? Esse homem tem um filho gay e canta lá na frente, no púlpito da igreja, requebrando, parecendo uma coisa doida, um molecote aí de mais ou menos 16 anos, 16, 17 anos. Entendeu? Fica lá cantando e se requebrando lá no púlpito da igreja. E aí esse homem, uma mulher lá fora, a mulher dele, tendo caso com a mulher do ancião também. E sabe o que esse homem é? Meus amados, evangelista. Agora imagine, um homem que tem uma mulher lá fora na rua, uma prostituta, fica com a mulher do ancião, tem caso com a mulher do ancião, tem um filho gay que fica cantando lá no púlpito, lá na frente, que é uma vergonha, uma nojeira. E esse homem foi levantado e agora ele trabalha, sabe de quê? Evangelismo. Ele é um evangelista. Meus amados, para vocês verem
como a igreja adventista se tornou um lugar de demônios, cheio de todo tipo de demônio, espíritos imundos, todos estão lá dentro, todos os espíritos imundos, e aves detestáveis. Como o Senhor do universo pode ser o Senhor de um lugar desse? Amados, vocês estão entendendo? Eu estou falando de um caso que eu conheço. Entendeu? Conheço um ancião, e esse cara estava ou ainda está, não sei, com a mulher dele. Conheço a mulher do cara que tá, do ancião, que estava ou está com esse cara, que é evangelista agora. Conheço a mulher desse cara, conheço esse cara, conheço os dois filhos desse cara, cujo mais velho é gay. E eles levantou, agora há pouco tempo que eu fui em São Paulo, eles levantou um cara com essa problemática toda para ser o quê? Evangelista. Simples assim, meus amados. Como o Senhor do universo pode ser Senhor de um lugar desse? Quem é o Senhor do lugar desse é Satanás. Mas, por que eles colocam um homem desse para ser evangelista? Porque o presidente da Associação Paulistana, segundo o ancião-chefe da igreja que eu congregava, ele me falou que ele ficou sabendo que o ancião leva prostituta para motéis de luxo no centro de São Paulo, pagando com dízimo por causa da oferta, que ele mesmo falou para mim que ele ficou indignado de saber que o dízimo dele, a oferta dele está indo para ser pagado prostituta. Aí, outros mais fazendo isso, presidente das associações. Então, certo é que eles vão botar esses tipos de gente. Conheço diácono, amados. Na igreja adventista eu conheço. E ele tira foto pelado. Sabe, daquele jeito. E manda para as irmãs. Esse diácono, na igreja que eu congregava, nós contávamos o dízimo e as ofertas, eu e ele, e o chefe dos diáconos. Quando a irmã que recebeu uma das fotos que ele mandou, me falou sobre esse assunto, eu fiquei muito chateado, amados. Cheguei para o chefe dos diáconos e falei, amado, vem cá, está acontecendo isso, 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 isso. Vocês vão deixar esse homem no diaconato? Sabe o que o chefe do diácono falou para mim, amados? Aí ele é irmão do ancião, eu não posso fazer nada. Eu falei, olha, ou eles ficam, ou eu fico. Ou eles saem, ou eu saio. Sabe quem foi que eles preferiu que saísse? Eles não mandou. Mas eu saí. Falei, não. Eu não me misturo com esse tipo de coisa, não. Entendeu, meus amados? Pois eu conheço tudo isso. A igreja adventista se tornou um antro de prostituição sexual mesmo, de um tal nível, amados, que nem as casas de prostituição é tanto quanto. Eu falo isso porque eu conheço. Nem as casas de prostituição é tanto quanto. Por quê? A casa de prostituição, a gente já sabe como é uma casa de prostituição, mas um lugar que se chama casa de Deus, numa situação dessa, então se tornou pior do que uma casa de prostituição. E aí eles ainda falam que é casa de Deus? Ah, não. Não é casa de Deus aquilo, não. Amados, aqui, ó. O Senhor está vindo ceifar a terra. Vamos, naquele dia, amados, vamos saber. Vamos saber. Quem será ceifado para ser juntado, recolhido no celeiro do Senhor? E quem será ceifado, juntado, os molhos e tacado fogo? Porque o Senhor vai tacar fogo. Ele vai juntar e vai tacar fogo. Entendeu, amados?
porque se tornou uma balbúrdia, se tornou um escândalo, se tornou vergonhoso o que está acontecendo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E em todas elas, mas eu falo da Igreja Adventista do Sétimo Dia porque eu conheço cá. Lá as outras eu não conheço, mas eu conheço e já vi muitas coisas terríveis acontecendo ali dentro. Entendeu? Por que eles nunca me aceitou lá dentro? Eles nunca gostou de mim lá dentro, porque eu não gosto de putaria. Nunca gostei de putaria. Lá no mundo era uma coisa, mas quando eu aceitei o Senhor, eu nunca deixei. Estou dizendo que eu não sou pecador? Sou pecador. Durante que o Senhor não vir e eu viver aqui nessa terra, eu sou um pecador. Mas eu luto e oro a Deus e busco o poder do Senhor para ir resistindo ao pecado. Mas pecar a ponto da igreja saber e as pessoas saber e virar uma esculhambação que está. E aí sabe o que eles falam? Ah, não, vamos quietar. Sabe o que eles fez com essa irmã que recebeu a foto desse cara pelado daquele jeito? Quando ela foi falar para o pastor e os anciãos, sabe o que eles falou? Ah, irmã, sabe, é um irmão nosso. Vamos calar, fechar a boca, para isso não espalhar muito, senão sai para fora, sai para a vizinhança, e aí vai escandalizar a igreja. Amados, que horror, que vergonha. Que vergonha um negócio desse. Mas o Senhor falou, amados, que tudo aquilo que esses homens estivessem fazendo nas trevas viria a plena luz e já está vindo. Porque agora nós temos que abrir a boca e apontar o pecado do povo adventista do sétimo dia que se diz santo e não nada, e eles não é. Eles estão praticando coisas terríveis. Nós temos que chamar o pecado pelo nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia, assim como o Senhor chamou o pecado daqueles líderes judeus pelo nome. E os líderes adventistas do Sétimo Dia, 99% está pior do que qualquer prostituto. E as mulheres, a maioria das mulheres também dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, e não é casada, é tudo. Eu falo isso porque eu conheço, amados. Eu não fiquei com várias mulheres casadas dentro da Igreja Adventista, amados, porque graças a Deus, o Senhor, ainda que eu sou um pecador, mas o Senhor sempre me deu orientações para mim não me inflamar, para mim não prostituir com esses tipos de mulherzinhas inflamadas, nojentas, que está dentro desses lugares, que tem uns maridos bananas, e vai com os ternos parecendo um Judas, e elas vai quase peladas, e dando de cima dos homens, precisamente viúvo igual eu sou, e antes de eu ser viúvo, as mulheres já estavam dando de cima de mim, mulheres casadas, entendeu? Dentro desse lugar. Não fiquei com nenhuma, nem solteira e nem casada, porque o Senhor sempre me deu orientações sobre esse assunto. Entendeu, meus amados? Mas eu não fiquei porque eu não quis. Porque o pau que dá dentro da Igreja Adventista é mulher casada, mulher de ancião, mulher de diácono, daquele jeitão, entendeu, amados? Eu estou falando daquele jeitão para vocês entenderem. Eu falo isso porque eu conheço. Tá bom, meus amados? Fica na paz.